sexto ano. É com grande satisfação que chego até a casa de cada um de vocês, virtualmente, para que possamos dar continuidade aos nossos estudos. Sou Bra Giovanni, professora de História. Na aula de hoje, eu apresento um tema bastante complexo, porém fascinante: a origem do ser humano. Vocês já fizeram essa pergunta? De onde viemos? Será que somos frutos de um projeto de Deus no qual Ele criou o homem à sua imagem e semelhança? Ou evoluímos de alguma espécie? Viemos do macaco? Hoje eu trago duas teorias que tentam explicar a origem da espécie humana: criacionismo ou teoria criacionista. De acordo com essa teoria, a vida e todo o universo foram criados por um ser sobrenatural, Deus. Onde é que nós podemos encontrar essa teoria? Na Bíblia, no livro de Gênesis. Vamos ao vídeo. A criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Este foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus separou as águas, dizendo: haja firmamento no meio das águas. E chamou o firmamento de céu, e a parte de baixo chamou de mar. No terceiro dia, Deus ordenou que as águas se juntassem. E surgiu a terra. Então disse à terra: produza relva, sementes e árvores de frutos. No quarto dia, Deus disse mais: haja separação entre o dia e a noite. E assim criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. E fez também as estrelas. No quinto dia, Deus disse: sejam povoadas as águas da terra. E no sexto dia da criação, Deus povoou a terra com animais domésticos, répteis e animais selvagens. E finalmente criou o homem. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que fez. Abençoou este dia e o santificou. Adão foi o nome dado ao primeiro homem na terra.
Ele vivia num lindo jardim chamado Éden, porém estava triste. Observou que todos os animais tinham uma companheira. Então, Deus decidiu criar uma companheira e, com uma das costelas de Adão, formou a mulher. Feliz ao vê-la, Adão deu a ela o nome de Eva. O homem e a mulher passaram a existir no paraíso, rodeados de flores e animais. Evolucionismo ou teoria evolucionista. A teoria se baseia no conceito da seleção natural de Darwin, em que os seres vivos foram evoluindo e se adaptando até chegar ao ponto que estão hoje. Principal fonte no livro de Darwin, A Origem das Espécies. Darwin, ele era biólogo, geólogo, inglês. No conceito da seleção natural de Darwin, ele diz que os seres vivos, eles só conseguem sobreviver se eles se adaptarem ao ambiente. Ou seja, aqueles que conseguem se adaptar ao clima ou à geografia do local em que ele vive, eles irão evoluir, irão se reproduzir e passar suas características para os seus descendentes. Darwin, assim como outros evolucionistas, eles nunca afirmaram que o homem veio do macaco. Nos seus estudos, nas suas pesquisas, eles puderam comprovar que tanto o homem quanto os chimpanzés vieram de um ancestral comum. Quem seria esse ancestral? Um primata. Que há milhares e milhares de anos, esses primatas foram encontrados na África e eles evoluíram, talvez por fator climático. Esses primatas evoluíram em duas linhagens divergentes. Uma linhagem dando origem aos chimpanzés, aos gorilas, e uma outra linhagem à espécie humana. Mas aí vocês podem perguntar, mas na imagem os homens têm semelhança com os macacos? Sim, semelhanças tiveram e nós temos semelhança com os macacos. O que nós não podemos afirmar é que viemos do macaco, mas sim que nós somos primos distantes dos chimpanzés e não netos. Homem ou macaco? Homem. Os australopitecos, também conhecidos como macaco do sul. Como é que nós podemos afirmar que é um homem? É bípedes. Caminhava sobre os dois pés. Viviam na África, não sabiam produzir instrumentos de caça, por isso eles se alimentavam de vegetais. Alguns estudos de fósseis, podem comprovar que esses homens também se alimentavam de carne, porém de pequenos animais, que eles encontravam na natureza. E o corpo peludo era característica desses homens porque era uma adaptação ao clima frio daquele local. Quando nós estamos sentindo frio, o que a gente faz? Pega um agasalho ou um cobertor. O pelo desses homens servia também como cobertor para o clima frio. Homo habilis, também conhecido como homem habilidoso, viveu na África, produziu tecidos de pedra e pau, com o qual começaram a caçar pequenos animais. E podemos perceber uma característica também do homem habilis é a diminuição de pelo, ou seja, o clima também começa a ficar mais quente. Então a proporção é que os pelos do seu corpo vão diminuir. Homo erectus, uma das características desse homem já é a postura, a coluna reta. Moravam nas cavernas, produziam e utilizavam ferramentas mais elaboradas. Usavam pele de animal como proteção e uma grande descoberta desse homem foi o fogo. Então eles passaram agora a comer os alimentos, não mais crus como eles encontravam na natureza, e sim a carne já assada. Homo de Neandertal, aqui a gente já passa para a espécie de Homo sapiens.
O homem de Neandertal utilizava ferramentas mais avançadas, caçava grandes presas, realizavam funerais, enterravam seus mortos, estavam mais adaptados ao clima frio e eles conseguiram se deslocar, sair da África e começar a ir para a Europa e a Ásia. Deixaram de ser nômades. O Homo sapiens sapiens, o homem que sabe e sabe, tinha o seu cérebro bem desenvolvido, a capacidade de pensamento e raciocínio lógico, diminuição de quantidade de pelos no corpo e habilidade para fazer atividades manuais. Esse é o homem moderno. Então, esse homem ele já tinha mais capacidade de raciocínio, já tinha mais inteligência, já desenvolvia a linguagem, começaram a construir as suas primeiras habitações e eles começaram também a não comer somente aquilo que era encontrado na natureza, e sim começar a produzir o seu próprio alimento. Ou seja, o homem desenvolve a agricultura. Será que aprenderam? Vamos lá, agora é a vez de vocês.